em outras lives que a vida tem nos permitido. Então, minha disposição, espero contribuir com esse debate e contribuir com o projeto Baobá, que só pelo nome já vejo aí uma vida longa e próspera. E aí, né, Beth, assim, essa sua apresentação foi importante para quem está chegando agora e não te conhece, o seu trabalho, né? Você tem formação em serviço social, né, é mestre, como eu falei, pela Universidade Federal da Paraíba, e também agora está numa especialização no processo de ensino e aprendizagem, né, na área da saúde mental também. E essa live a gente pensou com um tema muito propício, né? Pensar, né, como é que está, né, essa construção do processo de ensino-aprendizagem em saúde mental, em serviço social, que é do campo que você se fixa, né, da sua formação, em tempos da pandemia do Covid-19, né? A gente sabe que são, assim, desafios imensos, né, para quem está na área da saúde, que, assim, a gente vai dialogar aqui, você vai poder trazer um pouco mais da sua experiência. Antes disso, só para poder situar quem está aqui, né, o projeto Baobá foi pensado da gente pensar justamente a saúde mental numa perspectiva, né, de uma construção coletiva que dê voz, né, àqueles que constroem diariamente, que são profissionais, né, profissionais da área da saúde mental, muitos deles com conhecimentos também advindos de outras culturas, matrizes africanas, matrizes também culturais que são afropindorâmicas. Então é isso nossa proposta, né? Eu queria que você pudesse falar quais os desafios, né, no cotidiano, né? Ser mulher, residente, estar nesse campo aí da saúde mental, nesse contexto do Covid-19, Beth. Então, eu peço licença, né, para falar um pouco também sobre esse movimento, né? Ultimamente, eu tenho estado no trabalho remoto, como a gente convencionou chamar, mas eu posso, assim, ter compartilhado que é a residência multiprofissional em saúde mental aqui da Universidade Federal da Paraíba tem estado nos serviços, tanto nos serviços do tipo CAPS, como na atenção básica, na gestão. Então, é um cenário, são vários cenários que a residência compartilha e tem sido desafiante, né? Acho que desde o primeiro momento, inclusive, enquanto, assim, para a gestão da residência, como manter esses profissionais residentes, né? São 7 núcleos profissionais, incluindo o serviço social. Então, nós temos desde a educação física, a nutrição, a terapia ocupacional, como núcleos profissionais. Então, foi um grande desafio, porque a saúde mental, ela é presença, né? Ela é contato físico, é contato verbal. E como é que é fazer saúde mental nesse, nesse lugar? Então, Né? assim, de pandemia, nesse contexto pandêmico. Então, acho que as primeiras coisas que foi feita foi justamente reunir, né, coordenação e residentes e traçar os caminhos que eram possíveis ser feitos, porque também os serviços, eles reduziram os atendimentos, alguns serviços fecharam, né, os serviços, principalmente o CAPS e atendimento infantil, que é cenário de prática do serviço da residência em saúde mental aqui da cidade, na cidade de João Pessoa, os atendimentos foram suspensos, ficou só os atendimentos médicos e com psicólogo, então as atividades em grupo, né, foram suspensas, então foi um movimento mesmo de se reinventar, né, os residentes que dentro da resolução, a Universidade Federal da Paraíba lançou uma resolução que aquelas pessoas que têm doenças respiratórias graves, que é o meu caso, né? Eu tenho asma desde criança, então podia ficar no trabalho remoto. Então nós constituímos um observatório para a Covid-19. Então eu fico mais nessa relação do observatório, mapeando as informações, vendo essa articulação, como é produzir saúde mental. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso neste contexto pandêmico. Então, é o grande desafio, né? Mas acredito que a residência tem conseguido responder, né? A isso eu falo especificamente desse lugar, porque é o meu campo de atuação enquanto assistente social neste momento. E observo também a necessidade de ter, né? De parar e. Primeiro momento foi o que a gente fez, a gente parou e refletir o que é que a gente vai fazer, né, daqui para frente, como a gente vai fazer. Não é fácil, né? Nós estamos nos reinventando. E aí eu posso falar do serviço social em diversos outros
espaços socioocupacionais, nós estamos nos reinventando e tentando seguir as orientações do conjunto Cefes-CRES, né? Os autores da nossa categoria, como o Maurílio, né, daí do Rio, Maurílio Matos, que no calor do momento, né, da chegada do vírus ao país, ele já lançou um texto muito potente, dando Maravilhoso. algumas contribuições. Então, é por aí. É justamente, né, esse desafio, né? Eu também sou do campo da saúde mental. A gente sabe que o quanto um abraço ele cura, quanto pegar na mão, né? Você demonstrar afeto contra o afeto é cura, né? O afeto ele produz cura, né? Então, assim, são esses detalhes que curam muitos, no sentido da gente produzir afetos que afetem o outro, não só a medicação, né? A medicação é uma parte do tratamento, mas muito mais o trabalho da atenção psicossocial, no sentido de construir oficinas, trabalho de reabilitação psicossocial, grupos, né? A gente construir oficinas de música, oficinas de construção de bijuteria, né? Esse trabalho grupal, esse trabalho de estar junto com o outro, de olhar nos olhos, produzir afeto ao abraçar, ao dar a mão, né? Isso é muito caro para a gente da saúde mental. Foi muita luta para isso, né? E nesse contexto da Covid-19, realmente são muitos desafios, né, Beth? Porque a gente fica um pouco limitado, né? Como produzir afeto por trás das câmeras, pelo vídeo, né? E como afetar o outro, né? A gente trabalha nesse distanciamento social, mas assim, o que eu tenho visto no Rio, por muitos CAPs, até mesmo pelo local que eu trabalho, é essa construção, né? Porque não são todos os usuários, né, que frequentam a saúde mental que vão ter acesso a um celular, né? A um computador, mas assim, o quanto que os profissionais se mobilizaram, né, para conseguir trazer vídeos de familiares falando alguma mensagem, né? De trazer também, assim, alguma forma de afeto, mesmo que fosse indireto, já que as visitas estavam suspensas, né? E eu não sei como é que foi isso para vocês aí, né? No estado da Paraíba, mas a gente no Rio de Janeiro tinha muita dificuldade de acesso à EPI. Para quem não sabe, está assistindo a live, né? São os equipamentos de proteção individual. Máscaras, face shield, próprio, né? A gente não usa jaleco na saúde mental, mas assim, capote, são vários equipamentos, né? Vocês tiveram acesso aí, ou isso ficou meio assim, difícil, e por conta disso, né, a opção do trabalho remoto foi também uma forma de conseguir esse cuidado para quem cuida. Pronto, então, de fato, no início foi bastante difícil para o todo, não só para os profissionais da saúde, né? Porque quem trabalha com as pessoas diretamente necessita. E nós tivemos muita dificuldade, sim, não foi fácil. O começo teve um momento que de fato parou, né? Posso falando da residência, parou alguns dias, não foi muito tempo, não chegou a ser uma semana, mas porque faltou equipamentos, né? Faltou os EPIs, mesmo a máscara. Então a opção foi usar as máscaras de tecido mesmo. Depois, a própria universidade dispensou, né? A universidade suspendeu o semestre e dispensou aqueles EPIs que seriam usados pelos cursos da saúde, né? Máscara, luva, né? E depois a própria universidade, e foi a primeira universidade do país que começou a produzir a Face Shield, né? Foi o professor daqui do curso de engenharia, então começou a produzir e distribuir para os órgãos públicos, para os hospitais e, consequentemente, para as residências, porque a residência tem a universidade tem 4 residências vinculadas a ela, na de saúde mental apenas uma, né? Então foi um movimento assim interessante dessa articulação. O primeiro mês, com certeza, foi o mês mais sofrido, de muitas dúvidas. Eu acho que não só como profissionais, mas como pessoas, como brasileiras e brasileiros, nós ficamos, né, de fato, aterrorizados. Mas tivemos essa dificuldade. E, assim, nesse contato com os usuários também, né, a gente vai ver a potência, né, do campo da saúde mental, que é a produção das máscaras, né, fazer disso atividades que constituem um cuidado em saúde mental. Então, em algumas unidades básicas de saúde, os residentes puderam participar dessa construção, né, das máscaras, de fazer o levantamento. A gente que estava que está no trabalho remoto ainda,
consegue articular com eles, né? Como é que vai atender, ofertando espaços de cuidado, talvez, para a escuta, né? A gente não conseguiu finalizar o processo, mas a gente teve a proposta inicial de fazer escutas, né, com profissionais da saúde. O próprio município disponibilizou um número, o governo do estado também. E como a gente está na capital, a gente consegue fazer essa articulação. E a gente tem até a Gabriele, né? A Gabriele está colocando uma observação aqui muito importante, que é essa questão dos moradores de rua, né? Porque realmente, a gente sabe, a gente trabalha na ponta, né, no serviço social, e os outros profissionais também da área multiprofissional, psicólogo, terapeuta, né? É, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, pessoal técnico de enfermagem, sabe que os moradores de rua, né, as pessoas que estão em situação de precisar residir na rua, eles não têm acesso aos equipamentos de proteção, né? Essa questão da máscara, de trocar a máscara, ter acesso a álcool gel. Aqui no Rio, né, os centros de referência, né, de assistência social, tanto o CRAS como o CREAS, que é um serviço mais especializado, têm feito mutirões para poder conseguir, né, dar, né, acesso a esses EPIs. Seja por máscaras de pano, seja por máscaras descartáveis, mas mesmo assim a questão do acesso, né, o asseio, de como trocar essa máscara, como ter acesso ao álcool gel fica muito debilitado. Sem falar na questão da fome, né? Hoje a gente tem um país que é o maior produtor mundial de alimentos e exporta muito alimento para a China, para a Europa. Em compensação, nós temos 10 milhões de pessoas passando pela fome, né? Que é algo crônico, estrutural no nosso país. Então, assim, não só a questão do acesso à EPI, que Gabriele lembrou muito bem, mas a questão da fome, né? O quanto, assim, eu percebo isso, quanto a gente vê, né, cada vez mais a dificuldade das pessoas a terem acesso ao alimento. Então, o alimento está caro, você não consegue mais ter poder aquisitivo, né? No sentido, assim, a inflação está altíssima, então isso também rebate muito, né, Beth? Assim, eu não sei como vocês têm conseguido, né, se articular aí com os outros órgãos, porque fazer política pública num país, né, que a gente não A tem, gente, né, recursos, como é que a gente faz, né? É muito difícil, né? a gente tem uma realidade que tem, na verdade, se agudizado, né? A gente tem voltado a ver, não é agora, a pandemia, na verdade, ela apenas está desvelando um pouco mais isso para nós, né? Tirando as vendas dos nossos olhos para algo que já era crescente, acho que acredito desde 2016, né, que a gente voltou a ver, a gente não via, assim, eu estou falando de uma cidade do Nordeste, né, mesmo sendo a capital, mas a gente não via mais tantas pessoas nas ruas, e pessoas batendo nas portas, pedindo alimento, né? Em 2016 para cá, a gente voltou a ver isso. E aqui, né, falando desse lugar do serviço social, eu vi muita tentativa de articulação, né, com o, o Estado, o município, tentando, na questão da distribuição de alimentos, aqui tem banco de alimentos, então isso era feito. Eu posso falar até de uma experiência de uma comunidade tradicional de terreiro, aqui eu vou falar dessa especificamente, porque eu tive acesso, eu pude conhecer a iniciativa, que ela consegue, né, por ser também uma ONG, arrecadar esses alimentos com banco de alimentos, com parceiros, com pessoas que estavam doando, e distribuir para a comunidade onde ela está inserida, né, outra comunidade tradicional do terreiro, todas aqui que a gente chama a região sul de João Pessoa, que é onde tem a maior concentração de comunidades e comunidades tradicionais de terreiro dentro desses territórios. Então, o outro distribuindo as máscaras de tecido, a própria Yalorixá, né, a mãe Lúcia, vou deixar aqui registrado, costurando as máscaras, né? Ela é enfermeira de formação, trabalhou a vida inteira no hospital universitário como enfermeira, então ela que estava dando as orientações, ela já ser uma senhora idosa, né? Ela fazia a questão de distanciamento social e dava orientação para a sua comunidade de como usar o álcool em gel, se não tem álcool em gel, como é que eu posso usar ao máximo os recursos que eu tenho, água e sabão, né, sem desperdiçar, e também com a população em situação de rua, né, com as pessoas, com os cidadãos em situação de rua. Esse movimento assim, foi feito
inclusive no início, no segundo mês da pandemia, a própria residência promoveu um debate com o sociólogo Luciano Márcio sobre como fazer essa abordagem, como é que essa rede intersetorial ia trabalhar com os cidadãos que estão em situação de rua. Então, Sim, assim, houve uma mobilização, né? A gente sempre fala da resistência, né? Como temos resistido. Então, as organizações, as ONGs, associações, terreiros, né, se mobilizando, grupos coletivos, né, até de culturais, fazendo esse movimento de arrecadar alimentos para distribuir para as comunidades, porque os primeiros meses, né, e acredito que agora a gente está começando de certa forma, a lidar melhor com a situação, mas os primeiros meses foram bem caóticos nesse sentido, da gente tentar ver qual é a saída, quais os caminhos, né, sim. construindo, então foi juntando então, organizações de mulheres, né, a Baiomi, a Bamidele, foram primordiais, assim, E a para gente, chegar nos lugares que o Estado não chega muitas vezes. exatamente, né? E a gente vê o quanto, né, a gente precisa de mais aquilombamentos, né? Porque são formas de resistência que vem lá da experiência palmarina, lá de Zumbi dos Palmares, né? E aí a gente vê essas formas de aquilombamento, né? Porque é isso que dá conta onde o Estado não chega. Você falou perfeitamente, né? E o Estado não chega mesmo, né? Tem locais que o Estado ele nem passa perto, né? A gente tem 12 mil já notificações de subregistro aqui no Rio de Janeiro em termos de documentação. Então você vê, até para o auxílio emergencial, as pessoas têm dificuldade, porque se você tem muita subnotificação em termos de registro, isso é registro de nascimento, que dá acesso às outras documentações, né? Que você tem, né? CPF, RG, todas as documentações que você precisa para ter acesso a um auxílio, que é de uma transferência monetária, né? Então, assim, os aquilombamentos que deram muito conta desse espaço onde o Estado não chega, né? A gente também percebeu muito essa realidade aqui no Rio, né? E a gente tem assim, uma dificuldade ainda quando fala, né, dessa construção no Rio de Janeiro de ações, né, sociais promovidas por comunidades tradicionais de terreiro, porque a gente também conta com o crescimento dos neopentecostais muito grande nas comunidades. E cada vez mais tem surgido casos de intolerância. Tem regiões que não se pode mais ter terreiros, então a gente tem tido essa dificuldade, né? Eu, essa semana, estava vendo uma live maravilhosa sobre a questão da saúde mental e ancestralidade. O quanto que a construção da saúde mental ela passa pela sua ancoragem da ancestralidade. Não tem como, né? A gente, comunidade tradicional de terreiro, o povo preto, né? Eu costumo dizer, a gente olha para o espelho, a gente falando de Oxum, que é um mito importante, né? A gente não olha para o espelho olhando para a gente de forma narcísica, como faz, né? Esse Estado brasileiro, como faz, né? Que só pensa nos lucros e capitais. A gente olha para o espelho poder refletir a coletividade, quem está atrás da gente. E quem está atrás da gente é uma população que necessita ainda de muito auxílio, muitas ações sociais, não é assistencialismo que a gente está falando, mas ações no sentido de ações que são contínuas, sistemáticas, que deem acesso realmente a recursos, né? Que são recursos que deveriam vir do Estado, mas infelizmente nessa conjuntura que a gente tem cada vez mais de retrocesso, conservadorismo, né? De uma necropolítica, como o Mambeiro fala, né? Muito difícil, né? E aí eu ia te perguntar, Beth, uma pergunta que assim não me sai da mente, né? Até mesmo quando eu penso assim no meu campo de trabalho, como fazer desinstitucionalização em tempos de pandemia, né? Para quem não é da saúde mental e está acompanhando a live, quando a gente fala desinstitucionalização, é justamente a gente promover a reinserção social ou a saída, né, de pacientes, de usuários, a gente chama de usuários, mas para quem não conhece o termo paciente, né, que estão há muito tempo ou hospitalizados em manicômios, hospícios, ou também em situações, né, de rua, mas que são pacientes que passaram muito tempo nessa porta giratória da saúde mental. Interna, sai, nunca tiveram acesso, de fato, a um cuidado em saúde mental, né? Que é uma façanha, né? Como você desinstitucionalizar, eu acho que a gente tem uma experiência aí, né? Para ver, quando a gente fala que é preciso tratar em liberdade,
que a liberdade é primordial, porque ninguém consegue ficar no confinamento, né? E hoje a população sabe o que é um confinamento, né? O como isso afeta a saúde mental, né? Todos nós passamos por essa experiência de você não poder sair, não poder circular, sair da sua casa, que é uma experiência dos nossos usuários, pacientes lá da saúde mental, que ficaram muito tempo internados, né? Então, eu acho que a desinstitucionalização, como assim, historicamente ela é colocada, Cibele, e todas as pessoas que estão acompanhando, foi o desafio ao cubo, né? Porque tudo já é muito desafiante. Essa realidade pandêmica ela é desafiadora, mas o processo de desiste foi muito mais. Porque assim, a gente viu no primeiro momento, eu posso falar com muita clareza porque eu tive acesso, né, a esse contexto, inclusive para tirar dúvida, né, dos colegas que estão nos serviços. Aqui em João Pessoa nós ainda temos um hospital psiquiátrico, temos um manicômio judiciário, né, para quem não conhece, que é o lugar onde ficam as pessoas que cometeram algum crime, foram condenadas, mas que têm um transtorno mental e que precisam sim, né, de um tratamento adequado, por mais que a gente saiba o contexto em que esses espaços eles funcionam, né? Então, assim, no primeiro momento, era tipo assim, eu posso dizer que a minha percepção, né, era as inúmeras situações que chegavam e diziam, olha, precisa de internamento, precisa internar, precisa internar, precisa internar. Por quê? Pessoa em situação de rua, não, vai internar. Ela teve uma crise, né? Principalmente, pô, você tá na sua casa, de repente alguém te fala, pelo menos para mim foi horrível. Você não pode mais sair de casa, tem que ficar em casa. Se você for sair, você tem que sair com máscara, tem que sair toda cobertinha, tem que seguir vários protocolos. Então, isso vai desencadeando desde uma simples, não simples, né? Que não é, mas desde uma crise de ansiedade a outros sintomas, a outros transtornos. Então, assim, o primeiro momento, pelo menos aqui na nossa realidade, foi de um aumento de demanda pela internação. E aí agora, acho que nos últimos passados 3 primeiros meses, é que a Dinsiste ela volta a ser mais frequente, porque assim, teve uma demanda por internação, por mais que os serviços não estavam fazendo, né? O protocolo mudou bastante, que bom. Né? Os serviços não há condições dessa pessoa ficar, ela tem uma família, ela tem uma, claro, cada caso é um caso, se a pessoa tem uma base, se ela tem uma estrutura mínima que possa lhe acolher, ela vai ficar no contexto da família dela, ou da casa, ou dos vínculos que ela tem. E aí a Dinziste, ela foi tentando acontecer desse formato, porque a demanda por internação cresceu estratosfericamente, assim, de tudo. Então, assim, eu tive muitos momentos que colegas assistentes sociais estavam me ligando porque chegava a demanda para a internação que não era situação de internação, né? E quando o médico dizia que não, eles corriam para a sala de serviço social para dizer que sim, porque a pessoa não tinha o que comer, porque a pessoa não tinha onde ficar, porque ela não iria seguir os protocolos de higiene. Então, recaindo novamente sobre o serviço social, né, uma ação mais policialesca e de controle dos corpos. Sim. Então, assim, muitos colegas me ligavam, Beth, isso está correto, você quer da saúde mental, me dá um socorro aqui. É a questão da internação involuntária, né? E a internação compulsória por demanda judicial também. Então, eu dizia, não, gente, não é assim, até porque os serviços não estão recebendo. Só está ficando no serviço, de fato, aquela pessoa que não tinha condições, pelo menos aqui uma pessoa acontecer dessa forma, nos CAPs 24 horas, né, nos CAPs tipo 3, só ficava quem realmente não tinha condição absoluta, né? Inclusive, eu fiz, né, uma live há alguns dias com um médico que é psiquiatra do CAPS, de um dos CAPS onde a residência atua, e ele fala um pouco sobre isso. Então, assim, foi muito difícil fazer desiste nesse contexto de pandemia. Acho que agora a gente está começando com mais calma a retomar isso e tentar estabelecer de novo parâmetros, mas foi bastante difícil mesmo. E com certeza, assim, isso é algo, né, que não está dado, né, como você fala, né, é um desafio ao cubo,
ao quádruplo porque, né, a forma como o Estado brasileiro trata as pessoas é a forma do cárcere, do confinamento, né, dessa questão do internamento, essa questão aqui, você na verdade não cuida, isso não é cuidado, né? Exato. E as pessoas precisam entender que trancar, né, internar, é uma medida que não é de cuidado. Você até pode haver um internamento, mas é algo excepcional, não por uma situação onde o Estado não chega, que é uma situação, né, quer seja de um não acesso a um cuidado em saúde mental, quer seja por um não acesso a recursos mínimos, né? Porque o que eu percebi também, né, é um aumento muito grande dessas solicitações, né? Assim, eu tive até, assim, como eu também tive a oportunidade de ter grupo de alunos, que eu pude dar aula, tudo isso, eu tive vários alunos me ligando. Olha, aconteceu isso, eu estou trabalhando, recém-formados, né? Que estavam trabalhando na área da saúde mental, contratados por conta da pandemia, e várias situações de assédio no sentido de realmente corroborar com essa visão mais manicomial, né? Mas de uma visão que você, assim, psicologiza e culpabiliza o sujeito por aquela situação que ele está. E não chega realmente no fato, na questão principal, que é da estrutura, né? O que a gente precisa de... A gente não tem abrigo de família, a gente não tem... e os abrigos, que situação que eles estão, né? São locais, muitas vezes, OX, que não dá o mínimo de acolhimento, né? Então, é muito difícil, né, essa construção, né? Que bom que vocês conseguiram fazer, né, essa resistência e contra-colonialista, no sentido de não cair nessa cilada, nessa lógica, né? De que manda quem pode, né? E a pessoa tem que obedecer, não, né? A gente cada vez mais tem que promover resistências mesmo. E eu acho que o ato de institucionalizar é um ato contra-colonialista, é um ato de rebeldia contra essa lógica, né? De cada vez mais patologizar o cuidado, cada vez mais ter que medicalizar, todo mundo tem que tomar Rivotril, todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, tem que estar com uma vida perfeita. Não é assim, né? A vida, ela tem altos e baixos, né, Beth? Beth, a gente tem uma pergunta que veio de uma parceria de uma pessoa que nos acompanha aqui no canal do Instagram, Caroline. Ela falou o seguinte, puxando já esse gancho aí, né, que eu falei dessa mudança desse cotidiano, dessa patologização da vida, ela coloca pra gente a seguinte pergunta para você. O trabalho virou membro extra na nossa casa, né, enfim. Como não permitir essas mudanças nos afetarem? Essa questão justamente do trabalho remoto, né? O quanto ele incide na construção da nossa saúde mental, né? E aí eu não sei assim, Então, assim, é uma eita pergunta, eu né? acho que a pergunta, né, a resposta qual o nome dela? Carol, né? Caroline. Caroline. Então, Caroline, todas as pessoas, eu acho que assim, não é nem que não, como não nos afetar, já nos afetou, né? Porque a partir do momento que a gente, vocês estão aqui na minha casa, né? Bem-vindos todos e todas à minha casa. Então, assim, a partir do momento que a gente está aqui no espaço da casa, tem uma afetação. Acho que a gente tem que pensar em estratégias que não nos prejudiquem tanto, né? Estabelecer rotinas, estabelecer o mínimo uso possível das redes sociais. Às vezes é difícil, a rede social é importante, inclusive, se não fosse a rede social, talvez eu e Sibeli não estivéssemos aqui nesta noite, né? Conversando e trocando essas vivências. Mas tentar viabilizar estratégias. O que é potente para mim, né? O que é terapêutico para mim? Eu sempre faço essa pergunta. Todos os dias eu me faço essa pergunta, né? Eu me aproximei da saúde mental ainda algum tempo já, né? Na minha graduação, então há 10 anos atrás. Então, eu sempre me faço essa pergunta: o que é terapêutico para mim? Então, nesse contexto de pandemia, de trabalho remoto, o que é terapêutico para mim? Muitas vezes é parar e não fazer nada, né? É dizer assim, eu não vou fazer, porque a gente fica numa necessidade de ser produtivo, de demonstrar produtividade, fazer trocentos cursos, escrever N artigos, né? A gente que está na universidade. E hoje mesmo eu tive um momento que eu tive que parar, eu disse, não, agora eu não vou fazer nada, vou ficar aqui uma hora, sabe, praticando o nadismo, porque o meu Sim. trabalho está aqui, eu não deixei de trabalhar, né?
eu continuo residente, eu continuo respondendo a questões, não é à toa que os colegas ligam, que o telefone toca o tempo todo, várias mensagens pelo WhatsApp, pelo Telegram, e a gente vai, na verdade, mergulhando na verdade, sendo submersas nessa situação. Então, eu acho que não vai nos afetar, já nos afetou, já transformou as nossas vidas, já transformou nossas rotinas. Então, a gente precisa estabelecer um contrato, né, um acordo com essa realidade. Até onde eu sou a Beth da rede social, a que trabalha nas atividades da residência, que tem que estudar também, porque a residência é esse formato da formação, né? A gente precisa ter isso muito claro, não é fácil. Então, a gente tem que fazer um dia de cada vez, né? Tenta construir uma rotina para hoje, para amanhã, ver o que já conseguiu fazer no dia anterior, não repetir no dia seguinte, né? E também se valer do lazer, a gente precisa do lazer, a gente precisa da arte, né? A arte é fundamental para a saúde mental. E a gente precisa, eu acho que é muito forte para mim esse aquilombamento. Então, estar aqui hoje é o processo de resistência, né? Em outros espaços, né? Construindo com outras companheiras, com outros companheiros. Isso também é terapêutico para mim. Eu Sim. sempre brinco, né, que no meu projeto terapêutico já está escrito, né, há algum tempo, desde que eu comecei na saúde mental, e lá está dizendo que tem que ter trabalho, porque eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha profissão, tem que ter militância, então eu sou um ativista, então tem que estar isso lá no meu projeto terapêutico, não pode tirar isso de mim. Então, o trabalho remoto chegou, a gente não sabe por quanto tempo, né, e muitas pessoas permanecerão assim, e a gente precisa construir, né, essa relação que seja também terapêutica, que seja algo que não nos prejudique tanto, porque já prejudicou de uma forma ou de outra, e também já melhorou alguns aspectos, né? Você não ter que enfrentar o buzu lotado para ir trabalhar, que é uma realidade, né? Eu pegava 2 ônibus para chegar no CAPS, né, para fazer meu trabalho de residente. Então, tem também esses aspectos que a gente precisa ponderar. Né, assim, uma coisa importante que você fala, né, é essa questão, assim, o quanto que as pessoas estão angustiadas também com esse contexto, né, porque isso gera angústia, gera vazios, mas o ócio, ele, de alguma forma, ele pode ser criativo, né, porque você parar, olhar para si, ter um tempo para você, isso é importante, e estar com o outro é importante, né, talvez esse aquilombamento seja uma forma de você construir, né, formas de estar com o outro, né, porque é isso, né? Você produz, né, na luta muito afeto, né? Então, assim, você está sabendo que você não está passando por isso sozinha, que você tem outras pessoas que estão passando por você, e você vê outras realidades diferentes da sua, né? É a forma da gente não se apequenar diante, né, desses tempos, que são tempos transitórios, né? Não se apequenar diante dos obstáculos, mas que são transitórios, mas também de poder fazer que outros, né, possam submergir das suas dores, né? Porque, assim, eu acredito muito que uma dor pode, né? A gente pode construir isso, né? Que a Vilma fala, essa dororidade. Não é só uma questão do povo preto, mas essa dororidade da gente olhar pelo espelho de Oxum para esse coletivo e saber que a dor do outro é minha dor também, isso é importante para construir esse acolhimento, mesmo que seja de longe, né? O outro está É entendendo que você verdade. está ali, olhando ele, acolhendo, isso constrói pontes aonde não há pontes, né? Por mais que você tenha que atravessar um rio. E esse rio sempre pode, né? Ele ter várias ali mudanças, marés cheias, marés vazias, mas você consegue construir alguma poesia do viver, né? Eu costumo dizer que eu gosto de construir uma vida poética, no sentido de construir essas pequenas poesias com os outros, né? E a gente está construindo essa poesia aqui, na poesia na fala, né? E pensando nisso, Beth, assim, que a gente daqui a pouco já está chegando no nosso final, falta pouco, passa rápido, né? A Muito. proposta desse projeto é justamente a gente pensar, né? Como é que a gente consegue construir uma ética coletiva de ser com os outros, ser para com os outros, né? Pensando que, assim, não é porque a gente está lá na saúde mental que a gente vai construir só com os nossos usuários que estão lá nos CAMPs, nos hospitais, nos ambulatórios, mas entendendo que
falando em saúde mental, é falar do um cuidado para com todos, né? Um cuidado com a coletividade. E esse cuidado, ele tem uma ancestralidade que aterra ele, né? Porque, assim, né? Pensando um pouco desse também outro espaço que a gente ocupa, que é a comunidade tradicional de terreiro, o quanto que você estar no espaço desse produz também, né? Uma percepção do ser, do saber, do estar, um outro aterramento, um aterramento também de você poder ter, né, se sentir cuidado, né? E eu digo isso não só para as matrizes, né, africanas dos cultos, né? Mas a gente sabe que os nossos usuários, eles têm isso pela arte, têm isso muitas vezes pela questão das oficinas, e até mesmo pelo culto de outras religiões, né? E aí a gente vai ter todo esse aterramento, né? Como que a gente consegue se reconstruir das dores de uma não responsabilidade emocional com o outro, que está muito em voga agora, né? O quanto que a gente precisa, né, tá se reconstruindo diariamente das nossas dores, desse encontro com o outro que também produz dores, não só para, né? O encontro com o outro, ele sempre vai produzir não só felicidade, mas também dor, né? E a gente construir essa maturidade no sentido de conseguir expor isso, a gente sabe que no ambiente coletivo é mais potente, né, do que individualmente, né? Você acha possível a construção dessa ética mútua de ser para com os outros na saúde mental? E não só a gente ficar talvez, né, rodando em volta de si mesmo, né, dentro da caixinha, eu sou assistente social da saúde mental, mas pensar também de cuidar de quem cuida. Como é que está esse cuidado de quem cuida, né, nesses espaços? Eu acredito assim, né? Nós temos aí várias questões que permeiam, né, o que é saúde mental. E eu costumo dizer sempre que quando a gente fala, saúde mental, as pessoas imaginam o quê? Alguém que está adoecido, né, que está com sofrimento psíquico. Então eu digo assim, não, isso não é saúde mental. A saúde mental faltou. Então, saúde mental é uma dimensão da vida e a gente precisa encarar ela como essa dimensão da nossa vida. Então, eu preciso me enxergar como uma pessoa, né, como uma profissional, como uma mulher, como uma ativista, como uma mulher de terreiro, mas todas essas são uma única pessoa, são Beth, são Elizabeth, a gente precisa cuidar de Elizabeth, então como é que eu cuido de mim? Eu sempre falo isso. Quando eu falo do projeto terapêutico singular, é nos remetendo a esse cuidado que eu, como cuidadora, eu sou assistente social, eu já trabalhei na assistência, em outras políticas sociais, mas eu já estou na saúde mental. Então, como é que eu me cuido? Como é que eu preservo minha saúde mental? E aí eu vejo nessa perspectiva que você pergunta da ética, né, desse umbuto, desse ser coletivo. Eu não sou eu sozinha, né? Eu sempre digo isso. Então, quando eu estou aqui falando com vocês, né, outras tantas mulheres estão falando junto comigo, né? Desde as minhas avós, a minha mãe, que ainda está neste plano conosco, né? Estão aqui também as minhas professoras. Eu sempre remeto essas mulheres, não, que são potência para mim, que eu sempre busco muito esse exemplo no feminino, né? Nessa força criadora de nós mulheres. Então, eu vejo aqui colegas, eu vou me inspirando, né? Quando estou em outros espaços, como é que Sibeli faria isso aqui? Né? Como é que essas trocas? Então, eu vou me munindo desse corpo coletivo, né? Eu dizia ontem numa atividade da residência que muitas vezes a gente fala da Nise da Silveira, né? E a gente parece que a gente está personificando. Quando eu falo da Nise da Silveira, eu faço do movimento coletivo que ela representou. Então, assim, eu acho que a gente precisa, assim, quando olharem para mim, eu não quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem a pessoa da Elizabeth apenas, mas um ser coletivo, que tem articulações coletivas. Né? Nos imagina assim, tipo uma rizoma, aquela árvore, com várias raízes, e essas raízes vão se aprofundando na terra e elas vão encontrando outras raízes de outras árvores, né? Como os galhos também são tão frondosos da árvore, né, do baobá, que ele vai encontrando outros galhos de outras árvores e ali vão se fortalecendo. Então, eu acho que a gente precisa pensar, né?
principalmente nesse momento pandêmico, talvez seja, isso está muito difícil. Mas olha só, eu estou aqui me fortalecendo, né, com uma pessoa que está no Rio de Janeiro, que nunca nos encontramos pessoalmente. Então, é isso que é tão de potência hoje. Então, eu vou me agarrar a isso. A gente sabe muitas vezes que algumas pessoas não têm acesso sequer ao celular, imagina a internet. Mas se você tem acesso ao celular, se você tem acesso à internet, faça diferente para que outras pessoas também possam acessar, E aí, sabe? e aí Então, uma coisa importante, né, Beth, essa questão da confluência, da gente ser água, né? E assim, quando você fala da potência do feminino, eu fico pensando isso, né? O quanto essa ética Ubuntu é quanto a gente consegue ser água, né? A gente consegue fazer igual a água faz, se infiltrar em vários lugares, é, fugir dos obstáculos de forma, né? De conseguir contorná-los, ter uma ética da serenidade, da paciência, da espera, né? Saber muitas vezes, né? Um tema até que eu quero falar mais para frente, mas saber que quem cuida muitas vezes sofre de uma solidão imensa, né? Porque o cuidar muitas vezes é você abrir mão de várias questões, né? Então, quem é IA, quem é Ialorixá, quem cuida de uma casa, quem é muitas vezes mãe, quem é muitas vezes cuidadora, no care, né? Cuidadora, quer seja lá nas residências terapêuticas, mas também muitas mulheres que fazem essa questão do care, eu incluo dentro dessas cuidadoras, as vealorixás, elas sofrem da solidão, porque muitas vezes elas cuidam do coletivo, mas ninguém cuida delas. Não se chega a esse cuidado. Muitas vezes não se pergunta o que essas mulheres precisam, né? E o quanto que a gente pode ser água, cuidar de todos, contornar, acolher, né? Como tem um aforismo africano que fala, a chuva, o rio sempre acolhe a chuva, né? E ser água é isso, né? É você acolher todas as diferentes águas que elas vêm de vários lugares, né? Então a gente vai se encontrar no mesmo afluente, na mesma água que bebe-se e que mata a sede, né? Então assim, é muito bom essa sua fala, muito potente. Queria ficar conversando mais com você, né? Daqui a pouco a gente está quase finalizando, né? Mas assim, eu queria saber o que você pensa disso, né? Desse encontro, né? Eu acho que é encontro de águas, de potência, né? E falar dos seus projetos, né? Você tem aí projetos, você é idealizadora, né? De dois canais aí, Oficina de Saúde Mental, acho que está idealizando um curso aí, né? Você também vai falar para a gente que curso é esse e do seu projeto de residência, que você está pensando em pesquisar, em falar, né? Eu acho que a gente precisa, né? Eu vou jogar essa bola aí para você, né? Eu sempre estive perto da residência, fui residente também aqui no Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação da UERJ, do PEDERNES. Hoje em dia tenho contato com residentes também na minha atuação no YouTube, mas a gente precisa fazer, né, um encontro aí dos residentes, né? Eu vou jogar essa bola para você, quem sabe você se anima aí, o encontro aí dos residentes das várias regiões do Brasil para poderem se falarem, né? Que é como eu falo, né? O residente ele é esse movimento, né? Ele que movimenta muitas vezes esse campo da saúde mental, não deixando a gente se acostumar com aquilo que a gente se acostuma no dia a dia. E esse não se acostumar é simplesmente essa questão da metamorfose, de você ser rebelde, de você transgredir para poder cuidar, porque cuidar no Brasil é um ato de transgressão, praticamente, né? eu acho muito importante quando você traz aqui cuidar no Brasil é um ato revolucionário, de fato é, e o cuidado está muito articulado com outras questões. Mas eu vejo o cuidado numa perspectiva bem maior, bem mais ampla, né? Não é só aquilo que eu ofereço, não é só o meu atendimento, seja o usuário, seja a família, não é só a orientação que eu dou, não é só o parecer que eu dou, né? Eu percebo o cuidado como uma articulação do todo. Então, ano passado, eu passei no serviço que eu fui fazer oficinas para falar de direitos e de cidadania com os usuários, né, com transtorno mental no CAPS do tipo 3, que a gente tem usuários em crise, que tem usuários. Não, isso não é terapêutico, né? Muita gente, tipo, você tá maluca, pensa, eu tô na saúde mental, então eu tô no lugar certo, né? Então não tem problema. E aí a gente vê para fora, né? Eu acho que o cuidado ele nos impele a sair do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto. Ele nos chama para algo maior. Então, eu vejo que na perspectiva iorubana,
a pessoa que cuida, ela é aquela pessoa também que requer o cuidado, que recebe o cuidado. Você nunca cuida sozinho, a gente está sempre muito no coletivo, né? O sujeito individualizado, ele não é ninguém, ele precisa estar no coletivo. Então, a gente precisa pensar no cuidado como essa coisa ampla e nessa coisa que transpassa as paredes, né? O cuidado, ele tem que estar na minha forma de ver o mundo, na minha visão de sociedade, né? Em que mundo que eu quero, que mundo eu quero deixar para as outras gerações, que mundo que eu quero para amanhã. Então, assim, eu acho que a perspectiva iorubana, a perspectiva diaspórica também, das comunidades tradicionais de terreiro, tem muito a nos ensinar. E é partindo disso que eu agora, com o meu projeto na residência, né, estou indo pescando, né, e buscando, assim, naquela coisa bem caçadora também, né, que Oxóssi é meu pai, então, bem caçadora. Como é que é feita a produção de saúde mental nas comunidades tradicionais de terreiro, né, que estão para fora dos serviços institucionalizados pelo SUS, né, mas que produzem saúde, que às vezes é o único lugar de produção de saúde daquele território. Então, eu estou indo nessa perspectiva, ouvindo as mães e os pais, as iás e os babás. Como é que a gente produz saúde nesse lugar? Né? Como adepta, eu já sei a resposta, mas eu quero que Sim. essa resposta venha nesse corpo coletivo da pesquisa. Eu acho que a universidade precisa reconhecer esses espaços como lugares de produção de saúde e de saúde mental, E de né? E para saber, né? que o próprio serviço público de saúde venha isso. Então, assim, enquanto residente, eu estou me aventurando nisso, nesse projeto, que estou esperando a aprovação do Comitê de Ética, né? Estamos aí na expectativa, mas com certeza será aprovado. Eu confio bastante na proposta. E também você pediu para falar um pouco, né? Eu organizo aqui a Oficina de Saúde Mental, que é uma tentativa de sistematizar minha experiência na saúde mental, e co-organizo o Instagram do Projeto Iabás, que aí é esse lugar quilombado, é esse lugar da resistência, com muito prazer. Às vezes eu boto muito mais força lá do que aqui, mas aqui é esse lugar mesmo de 10 anos de experiência na saúde mental, né? Desde a graduação até os dias de hoje. E que eu organizo a oficina, que vai acontecer no próximo dia 24, próximo sábado. As inscrições estão abertas no link que está na bio. Para quem tiver interesse, pode também mandar direct, eu tiro dúvidas, que é uma oficina com certificado, tudo mais, para que as pessoas, para falar um pouco da minha pesquisa do mestrado, que é sobre as tendências do exercício profissional na saúde mental. Eu acho que é isso, eu falei tudo. Eu acho que do cuidado também. E aí, né, assim, eu acho que a nossa conversa foi um presente das Iabás, né, Beth? Aí tivemos o primeiro Ótimo. momento lá com você, eu conversando um pouco da minha pesquisa, sabendo que você vai fazer essa pesquisa, quero assim dizer que é super essencial, né? A gente precisa entender que, para além de ser uma unidade territorial, né, quilombola, as comunidades tradicionais de terreiro, elas produzem muita saúde mental, produzem muito cuidado, né, acolhe muito, e são espaços muitas vezes desprezados e até sofrem muito com intolerância, né? A gente teve um movimento aí recente de tentar articular os direitos das pessoas participantes dessas comunidades, né? Mas foi um movimento, acho que travou a sua internet, não sei se você está me escutando, mas foi um movimento bem que foi cortado por esse projeto conservador, né? Esse projeto reacionário do nosso governo atual, né? Governante. E aí, né, a nível federal, mas eu acredito que a gente vai conseguir voltar com força sobre isso, né? Entendendo que quem produz cuidado também produz saber, e a universidade tem que também titular essas pessoas que estão nas comunidades de terreiro, no sentido de reconhecer os saberes deles, né? Você está me ouvindo, Beth? Porque para mim está meio falhado a tua imagem, né? E aí eu tô com medo de cair. Para a gente conseguir manter salva, vou falar com o pessoal que está nos assistindo, né? Que manter
ficaram aqui conosco, agradecer, né, e falar que essa live vai ficar salva no IGTV. Vocês vão poder rever, é importante rever também, né, para a gente ver, assim, essas falas tão potentes, né, e essa fala de Beth trouxe para a gente sobre a sua experiência. Beth, vamos ver se você consegue dar uma mensagem final para a gente poder encerrar a nossa live, mas desde já eu agradeço. Motumbá, Axé, que nessa sua caminhada de pesquisa, de trabalho, você possa promover muito cuidado, afeto, desvinche para aqueles que precisam de desescolarização, né? Que a gente possa sempre tratar em liberdade, entender que todos precisam de liberdade, né? A liberdade é o principal mecanismo para que a gente possa também ser feliz, né? Você está me ouvindo? E aí eu queria que você deixasse sua mensagem final. Eu que agradeço o convite, nossa, eu estou muito honrada, que bom que os orixás, que a minha mãe Oxum me honrou, né, com essa participação aqui, porque nós não estaremos aqui se não fosse a nossa ancestralidade, não estaremos existindo. E eu pretendo, né, com a força dos meus ancestrais, das minhas ancestrais, todas as mulheres que me antecedem, continuar nesse projeto, né, discutindo saúde mental, defendendo as comunidades tradicionais de terreiro como esses lugares privilegiados de produção de saúde mental, sim, e compartilhando, fortalecendo, né, com outras companheiras, Brasil afora, mundo afora, né, sem limites. Acho que nós não precisamos nos limitar. O colonialismo traçou fronteiras, né, neste mundo. Essas fronteiras a gente sabe que elas não existem, elas foram traçadas de forma muito cruel para nos impedir. Mas nós não estamos aqui para ser impedidas, né? Nós estamos aqui para A gente, ir adiante. a gente está aqui para confluir, né? Que sejamos água. Água de amor, É. de luz. Axé, irmã. Tudo de bom. Axé. Para Motumbá. você também. E eu quero ver essa É que eu... pesquisa, hein? Ai, axé, axé. Em breve. Beijo grande a todos. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.